A graça e a paz do Senhor para todos que estão ouvindo e assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e agradecer a Ele por cada vida que este vídeo vai alcançar. Louvar a Ele também pela internet, que é uma ferramenta de grande valor, na qual o homem inventou segundo a vontade de Deus, e ela está nos ajudando bastante, ajudando a alcançar outras pessoas que estão também dentro de casa e não estão saindo. Eu agradeço a Deus por tudo. Vamos meditar hoje na vida de um profeta também, um profeta chamado Elias, e estaremos estudando em 1 Reis 17. 1 Reis 17, que vai de 1 ao 16. Depois vocês leem toda a vida de Elias, na qual ele tem muito a nos ensinar. Enquanto vocês procuram, nós vamos orar ao Senhor por esta tão maravilhosa palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que tu tens nos dado. Essa oportunidade, Senhor, de ler e meditar na tua palavra. Tantos cristãos, Senhor, pelo mundo, que neste momento de caos e de apreensão não podem nem tê-la em suas mãos. Nós aqui no Brasil temos a liberdade de a qualquer momento abrirmos e enchermos-nos desta tão grandiosa fonte de água viva. Fica conosco nesta meditação, fala ao nosso coração que aquilo que tu queres que nós venhamos a aprender. Obrigada, Senhor, por tudo mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Amém? Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho do Quirete, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. O 6. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe fornecesse comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou, perguntou: pode me trazer algum pouco de água para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que
o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia! Oremos, Senhor, essa palavra é maravilhosa. Não precisamos mais de nada, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é como este azeite na botija. Nunca cessa, é sempre derramado àqueles que o procuram. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nós vemos a vida de Elias. Elias começa seu ministério exatamente no capítulo 17 de 1 Reis. Antes disso, nós não vemos Elias ser mencionado. Mas Deus tem uma maneira de tratar com a humanidade muito linda. Quando acontece um caos, Deus sempre levanta um profeta ou alguma coisa para se mostrar presente. E não foi diferente ali. Aquele momento que Elias aparece no capítulo 17, está acontecendo uma barbaridade no meio do povo de Israel. Acabe, o rei, que é perverso até o tutano, se casa com a perversa Jezabel. Matam profetas, levantam altares a Baal, levantam altares para que o povo comece a praticar mais idolatria. E não é muito diferente de agora, porque a idolatria reina naquele momento. É o que vemos hoje, né? Então, Elias aparece como um profeta a falar das coisas de Deus. Diz que Acabe foi o pior rei já estabelecido. Está lá, se você for olhar, no versículo 30 do capítulo 16, diz que ele foi o pior, o que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos praticam maldade, praticam pecado, mas Acabe foi o pior. E casou com a endiabrada da Jezabel, né? Então Elias chega pegando sem medo e dizendo logo, enfrentando logo Acabe. Se você assistiu o vídeo da semana passada que falava de Daniel, que ele também não teve medo das autoridades, a mesma coisa acontece com Elias. E nos deixa um exemplo de que não devemos ter medo de falar aquilo que Deus nos manda. Versículo 1, Elias prega sem medo. Elias fala para Acabe e diz, não vai chover. Não vai chover, rei, até que sobre a minha palavra venha a cair água do céu. É muita confiança em Deus. É ser assim, eu sou um profeta de Deus, para declarar uma força da natureza. Esse Elias é o mesmo que ora a Deus e fogo cai do céu. Então, ele diz, mediante a minha palavra vai acontecer isso. Realmente é um profeta seguro daquilo que ele veio fazer aqui na terra. No versículo 2, Deus mostra a Elias que vai suprir as necessidades. E aí eu acho interessante porque acontece na vida de Elias um grande sobe e desce. Elias profere uma palavra de exortação para o rei e mesmo assim ele corre para se esconder. E Deus providencia um lugar onde vai prover todas as necessidades de Elias. Então, Elias vai para um riacho que fica ali no versículo 4 e 5. E Elias comeu e bebeu da fonte. E fontes estranhas. Porque Deus faz assim na vida das pessoas. Deus manda você fazer uma coisa, ele se responsabiliza e ele diz, vá para tal lugar e ali eu vou te alimentar. Elias foi alimentado por corvos e bebia água do ribeiro, até que
Deus disse, espera aí, que agora tem outra coisa para tu fazer. Ele comia carne e pão trazido por animais, que se dizia naquela época ser imundo. Mas Deus se responsabilizava. Deus provia todas as coisas. E aí, Deus, como não gosta de ver ninguém parado, Deus diz, ó, te levanta e vá imediatamente para um lugar onde eu vou te mostrar, que fica ali em Serepta. Um lugar estranho, porque é um lugar onde são os inimigos do povo de Deus. E aí Deus disse, mas vá. E no versículo 9 Deus diz, vá imediatamente. Gente, Deus, quando fala conosco, Ele quer que nós venhamos a fazer o que Ele manda imediatamente. Isso é para mim. Isso é para mim. Porque o Gideão fez prova, né? Botou o algodão para molhar, depois queria que o algodão estivesse seco, né? Mas com Elias, Deus disse, imediatamente vá-se embora para Serepta, lá perto de Sidom, e eu vou fazer outras coisas na tua vida, Elias. Porque eu já ordenei a uma viúva para cuidar de ti. Antes, quando Elias se levanta e Deus disse, vai imediatamente para este lugar, Elias deve ter dito, oba, o negócio vai ficar melhor, né? Mas quando Deus diz que eu levantei uma viúva, se Elias tiver a minha mente, que vocês sabem, né, minha apócrifa, Elias vai ser sua viúva, que lá em Deuteronômio diz que a gente cuide das viúvas. Lá em 1 Timóteo 5 diz que a gente cuide primeiro das viúvas. E como é que uma viúva vai cuidar de mim? Mas, versículo 10, Elias foi. Versículo 10 diz, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E aí ele diz, ei moça, senhora, eu estou com sede. A senhora poderia trazer um pouco d'água na botija para mim? E aí ela diz, tá certo, eu vou buscar água. Água ninguém nega ninguém, e ela vai. E quando ela está indo, ela diz, traz também um pedaço de pão. Eu estou com fome. Deus faz as coisas no improvável. O óbvio de Deus é inimaginável. A palavra nem sai, porque as coisas com Deus é assim. A gente não tem nem palavra para dizer. Elias pensa, é óbvio que Deus vai usar uma viúva rica. É óbvio que essa viúva vai buscar água e depois vai pegar pão para mim. Mas Deus não trabalha no racional. Deus não trabalha no óbvio. Deus sempre tem uma surpresa para cada uma de nós. Para cada um de nós. Porque essa viúva era pobre. Já pensou? Versículo 12. A viúva diz, juro pelo nome do teu Deus. Aqui fica outra mensagem para a gente refletir. Pelo nome do teu Deus. As pessoas aí fora estão perdidas. E quando ela olha para nós, será que ela vê Deus? Será que ela vê Jesus? Será que ela diz assim, poxa, vai passando ali Jaqueline, uma mulher de Deus? Eu vou fazer porque, em nome do teu Deus, Jaqueline, vai dar certo. Será? Isso é uma reflexão para ficar nas nossas vidas. E aí, a viúva diz, em nome do teu Deus, ela reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é Deus de milagre, que o Deus de Elias, que ela já tinha ouvido falar, vai fazer alguma coisa. Ela diz, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite numa botija. E agora, meu senhor, estou colhendo esses 2 gravetos para levar para a minha casa, fazer uma refeição para mim e meu filho. Hoje eu como e amanhã eu morro, porque não tem mais nada. Mas Elias diz, no versículo 13, vá, não
tenha medo. Como é difícil dizer isso hoje, né? Nesse tempo que estamos vivendo, nós dizer, vai e não tem medo. É complicado. Mas Deus estava na vida de Elias e queria fazer um milagre na vida daquela pessoa, daquela viúva. Queria mostrar que Deus existe. E hoje, nesse meio que a gente está vivendo, a gente precisa mostrar que Deus existe. Está fazendo um milagre em meio ao caos. Porque não estava chovendo, estava faltando tudo. E em meio ao caos, Deus ainda faz milagres. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Elias, no versículo 13, tem uma forma de falar com aquela mulher que lhe dá confiança. Não tenha medo. Faça. Vá para casa e faça o bolo. Aleluia. A sua palavra é uma palavra poderosa na vida daquela viúva. Só que Elias dá uma estratégia e Deus nos dá estratégia a todo momento. Porque Elias diz uma coisa que a viúva deve ficar, esse homem aí de Deus me deu uma tarefa bem difícil. Porque Elias diz, faça um pequeno bolo e traga para mim. Gente, eu gosto de estar entrando na história do Senhor. Aí veio que eu estava ali por perto, enquanto a viúva estava pegando aqueles gravetos. Eu fico pensando, essa viúva deve ter dado um ré. Porque faça um bolo pequeno e traga primeiro para mim. Ela parou. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas este homem, aleluia, glória a Deus, este homem disse, não tenha medo. Não tenha medo. Faça o que eu estou dizendo. E aquela mulher para. Mas imediatamente no versículo 14, traga no 13, faça um bolo pequeno. Elias tinha consciência de que aquele bocadinho de farinha, com aquele pouquinho de azeite, só daria para fazer um bolinho para ele e para o filho. Então, aquele bolinho seria do profeta. Ele não poderia dizer assim, vá, ele poderia, mas ele não quis dizer, vá para casa que sua farinha está transbordando. Não. Ele quis mostrar que primeiro ela precisava dar e depois receber. É o que a gente está faltando, né? Hoje em dia, dar para depois receber. E aí, no versículo 14, não esqueçam, dá para depois receber. No versículo 14, ele dá as estratégias, mas ele faz uma coisa que poucas pessoas estão fazendo hoje em dia. Ele profetiza na vida daquela viúva. Ele diz, a farinha na vasilha não vai se acabar. E o azeite da botija vai transbordar. Vai e não tenha medo. Aleluia, aleluia, aleluia. Elias tinha convicção do que Deus ia fazer na vida daquela mulher. Ele disse, vai embora para casa, faça primeiro para mim. Traga, acredite, me dê primeiro para receber depois, porque não vai faltar na tua casa. E Deus está dizendo isso hoje para nós. Não falta, não falta. Você precisa acreditar nisso. Você precisa profetizar na vida das pessoas que não vai faltar. Aguarde. Ela foi para casa, o filho deve ter dito, mãe, a senhora vai fazer um bolo pro cara lá, porque ele ficou lá esperando. E a gente não vai comer. Ela disse, mas o profeta é um homem de Deus. E aí, isso é conjecturando, tá? E aí, eu vou fazer primeiro para ele, porque a farinha não vai faltar aqui, meu filho. E ele a fez. Convicção de que Deus vai agir. Glória a Deus. Ela foi, fez conforme o profeta. E aí, a gente começa a meditar nas estratégias que Deus dá para cada um de nós que estamos presas dentro de casa. Estamos presos dentro de casa. Vamos para o versículo 15.
farinha e azeite para 2 pessoas. Tinha pouco material só para aquele dia. As coisas não estavam fáceis, mas Deus disse que não ia acabar. Imagine ela fazendo aquele bolo e trazendo aquele pequeno bolo para o profeta. E aí, o que estava em casa acabou. O que tinha em casa não tinha mais nada. Ela levou e quando ela volta para casa, aleluia, ela volta com o profeta. E quando ela abre a panela e a botija, minha gente, o milagre acontece. Deus faz do nada. Aleluia. Deus fez com que aquela mulher doasse aquilo que ela tinha e depois ela recebe mais de Deus. Porque a palavra diz que aquela mulher sustentou Elias e seu filho com aquela farinha e aquele azeite. Deus faz do nada. Glória a Deus. Ele faz do nada. E no versículo 15 diz que aquela comida durou muito tempo para Elias e para sua família, a viúva e seu filho. Hoje a gente está recluso dentro de casa. E quais são as atitudes que a gente está tendo dentro de casa? Quais as palavras proféticas que a gente está levando para as pessoas? Nós estamos escutando muita coisa sobre vírus. E aí eu li um texto muito interessante que diz assim: esse vírus vai trazer convívio. E aí eu fiquei pensando, como você está convivendo dentro de casa? A gente tem isso aqui. A nossa botija, a nossa panela. Não cessa. Espiritualmente falando, isso aqui nos alimenta todos os dias da nossa vida. Essa palavra, ela tem poder de milagres. Vocês não sabem os milagres que está havendo na minha vida. Se eu for contar, eu passo mais de 30 minutos nesse vídeo. A palavra não cessa. Estamos presos dentro de casa, mas a gente agradece todos os dias quando acorda, porque estamos vivos. Quanto mais nós lermos, mais vida nós teremos. Algum tempo depois, o filho daquela mulher fica doente, não é? E vem a falecer, e ela vê outro milagre de Elias na vida dela, que ia ressuscitar aquele menino. As coisas estão difíceis, mas não é o fim. Se a gente for lá para Mateus 25, Mateus 25, nós vamos ver que Jesus diz que vamos ter que passar por algumas tribulações. Já começou. Os sinais estão aí no céu, só não vê quem não quer. Né? Então, Deus diz que muitos profetas vão aparecer, muitos sinais no céu, mas Ele diz que não é o fim. E se a gente for em Apocalipse, nós vamos ver que a gente ainda tem uma grande maravilha do Senhor, que é subir ao céu com seu Filho. Então, para que eu vou me aperrear agora? Tá difícil? Mas vai passar. E Deus nos deixa uma estratégia para este momento de dificuldade que estamos passando. Se encha de Deus. Profetize.
Deus é maravilhoso, tem muitos milagres na nossa vida para fazer. Nós estamos mais perto dos que estão dentro de casa e mais perto dos que estão fora. Eu comecei esse vídeo falando da internet e hoje nós vemos que as internets estão sobrecarregadas, porque todos estão falando com todos. Todos estão dando mensagem de apoio, mensagem de bom dia, bença mãe, bença pai. Então todos estão fazendo seu papel. Não desista. Aquela viúva acreditou na palavra de Deus, do profeta. Aquela viúva viu o milagre de Deus. E nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos. Eu fico pensando como deve ter sido lindo conviver com aquele homem de Deus dentro de casa, todos os dias vendo o milagre do Senhor. Acorda, minha gente, e louva a Deus, porque todos os dias nós vemos o milagre do Senhor. É só olhar o espelho e se ver nele. É o milagre do Senhor. É o Senhor enchendo a nossa vida. É o Senhor dando sol, dando chuva, dando ar que é de graça. O ar que é de graça. E Ele não deixa faltar. Este mau vírus que anda por aí querendo nos sufocar, não pode roubar a nossa alma. Não pode roubar o nosso espírito. Ele não pode tirar o ar da humanidade. Ele pode tentar nos sufocar, mas ele não vai deixar que nós nos secamos, porque temos óleo na botija e farinha para encher todos os dias. Que Deus nos encha com a sua palavra e nos faça transbordar para outras vidas. Eu vou deixar um exemplo de hoje de uma mulher que me deu muito orgulho. O nome dela é Cláudia. E eu vou homenagear ela aqui. Ela vai ficar chateada. Mas ela foi ao mercado fazer umas compras para fazer uma doação, porque aquele que doa recebe. A viúva deu primeiro ao profeta, né? E depois recebeu. E ela, quando chegou no mercado, alguém olhou para ela e disse: "Ah, irmã, a senhora de máscara, a senhora não é crente?" E ela disse: "Eu sou crente, mas o meu Deus mandou eu obedecer às autoridades. E eu faço aquilo que a palavra me diz." Então, Elias chegou naquele lugar e disse que a palavra tinha dito a ele. O que é a ordem do Senhor qual era? Ele surpreendeu aquela viúva e o filho dela. Eu agradeço esta oportunidade que Deus tem me dado para conversar com vocês sobre sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esta palavra, por este momento de reflexão na nossa vida. Nos transborda, Senhor, não deixa faltar nada material e principalmente espiritual. Eu sei que Tu sempre, todos os dias, tem feito transbordar azeite mais e mais em nossa vida. Fica com cada um de nós. Em nome de Jesus, eu só tenho a Te agradecer. Amém. Amém.